De volta para o segundo bloco, e eu gostaria de ouvir também da opinião da candidata a deputada Eliane Ciazic sobre as recentes pesquisas que foram feitas pelo IBOP, depois pela Delta, me parece, que inclusive essa pergunta a gente fez para o vereador Raimundo Vaz, que é candidato também, né, pela coligação do PSDB e do PR, e a gente gostaria de ouvir a sua opinião. Bom, o IBOP nunca acertou aqui em Rio Branco, né? Aqui no Acre, o IBOP é uma tragédia. Então, assim, eu acho até engraçado. Eu acredito... A Delta está bem próxima da realidade, né? A gente tem que dar a César a que é de César. Mas nós temos também uma outra pesquisa, que é a pesquisa Olho no Olho, né? Inclusive, a minha secretária chegou lá em casa e disse, olha, Eliane, eu tenho um amigo meu, que ele é meu treinador, e ela malha lá no bairro onde ela mora, e ele disse, olha... Tati, passou o pessoal da pesquisa lá em casa ontem, perguntando em que eu votava. Aí ela disse, você disse que votava na Eliane. Ele disse, não, rapaz, porque eu fiquei com medo, eu sei lá se é alguém do PT querendo saber o que é que eu estou fazendo, e é uma pessoa que trabalha na PM. Né? Então, tem pessoas também que acabam se sentindo desconfortável de revelar de fato. Porque a percepção existe, né, gente? A não candidatura do Tião Bocalum... talvez não tenha sido um erro da oposição, ou ele não ser o seu vice, porque em dado momento até, me parece que ele queria ser, mais nesse campo da política agora, né, queria ser o seu vice, e parece que travaram ali, não estaria muito mais na frente. Não houve nada disso, não. A gente queria muito que o Bocalum fosse o nosso vice, conversamos muito a respeito disso e tal, ele achou que conseguiria reunir mais partidos em torno dele para que ele fosse o candidato majoritário, mas em não conseguindo, ele também não quis... ser vice nessa nossa coligação, o que nós respeitamos, até por conta da saúde da esposa dele, um momento familiar muito complicado. Em momento algum ele foi rejeitado de ser forma vice. Nenhuma. O Astério? De forma nenhuma, muito pelo contrário. Deputada, nos outros programas, o Osmir quase que não deixou falar. Foi. Neste de hoje, nem ele, nem a Astério, nem você deixa que eu fale. Eles estão parados. Fala, Narciso. Eles estão olhando. Ela está falando sozinha, eles estão olhando. Eu digo, eu vou ter que intervir. Estão admirando aqui, rapaz. Né, deputada, nunca dê a resposta que a senhora deu sobre o resultado de pesquisas da forma que a senhora deu. Porque com isso a senhora apenas esboçou, mandou o seguinte recado: a pesquisa que não for favorável a mim é falsa. Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Eu disse que o IBOP não acerta e eu tenho como provar isso. Segundo, disse que a Delta estava próxima da realidade. Primeiro, então, eu não tenho nenhum interesse em IBOP, não sei. Eu só sei que o nome do diretor do IBOP é Carlos Augusto Montenegro, nunca o cumprimentei. Mas a senhora, quando diz isso, a senhora está se aportando ao mais importante instituto de pesquisa do Brasil. Narciso, aqui ele acertou alguma? Escute, deixa eu concluir. Pelo menos de todas as pesquisas aqui do Acre, que ele disse que os candidatos que iam ganhar, ganharam. Nunca ele errou dizendo que ia perder. Mas uma diferença enorme, meu amigo. Então, assim, não. Aí tu tá com um discurso de petista, pelo amor de Deus. Aí não dá. Deputada. A gente tem que estar próximo da realidade dos números. Não, deputada. Mas... O IBOP aposta naquela história de que o povo não quer perder o voto. Então, assim, joga fulano de tal tá na frente, então não vote no Beltrano porque fulano de Nós estamos há 17 ou 18 dias de fazer o check-in. Na urna. O check-in da urna. Eu faço uma pergunta nesta linha. A senhora imagina que há alguma possibilidade dessa disputa se dar em primeiro turno? Se sim, quem seria o vencedor no primeiro turno? Se ela irá para o segundo turno, na sua avaliação, quem seriam os dois candidatos que iriam para o segundo turno? Narciso, que pergunta mais boba.
Você acabou de dizer que a gente vai fazer o check-in nas urnas dia 2 de outubro. Como é que eu vou responder uma coisa dessa agora? Qual é? Vamos esperar o senhor eleitor decidir. Eu não posso fazer nenhuma projeção. Deixa o povo decidir. Dia 2 de outubro a gente vai ver se vai ter primeiro turno, se vai ser segundo turno, se vai ser eu, se não vai ser eu, quem é que vai ganhar, quem é que vai perder. Eu não vou dizer isso agora. A gente está pedindo voto, entendeu? Eu gostaria muito de falar sobre o meu plano de governo, se fosse possível. Então deixa eu fazer a pergunta do plano de governo. Vamos mudar para o plano de governo. Vamos fazer. Eu estou aqui com a orelha, com a sua orelhinha. Então o Narciso quis fazer uma polêmica sobre pesquisa. Não, eu não quis fazer uma pesquisa. Não foi nem eu que puxei o assunto. Não, até porque... Eu puxei o assunto porque eu puxei com o Raimundo Vaz. Eu tenho 2 anos a nível superior sobre pesquisa. A minha formação profissional me deu 2 anos. Sim, mas de compra de pesquisa tu não tiveste nenhum curso, não. É tanto que eu nunca divulguei dado de nenhuma dessas pesquisas. Quantas vezes já me chegaram aqui, olha a pesquisa aqui, Marcos Alexandre, Flaviano, fulano, eu nunca dei crédito, sabe por quê? Porque eu só dou crença numa pesquisa assim, quando eu conheço a sua metodologia. Quando eu conheço a metodologia, aí eu passo a acreditar. Perfeito. Então, agora, a senhora diz aqui, eu imagino, eu não sou daqueles candidatos que quando eu era candidato, chegava num bar e disse, eu já passei nessa rua várias vezes, muitas vezes eu tinha ido naquela rua, a primeira vez eu era sincero, primeira vez que estou vindo aqui. Eu nunca vim aqui. Ué, aqui tem um político que todo município que chegava dizia, eu nasci nesse município. Não vou dizer o nome dele. Aqui a senhora diz o seguinte, na minha opinião, a estrutura física, eu estou falando da estrutura física, dos prédios, instalações de escolas a nível de responsabilidade municipal, que é o ensino fundamental, e de saúde pública, do atendimento primário de saúde primária. Para mim, o Acre já tem instalações demais. Concordo. Você concorda, né? Concordo. O que eu acho que o que nós precisamos que o futuro prefeito faça é ponha essas instalações que estão aí para funcionar a contento. Bom, aí vai minha pergunta. Gostei. Agora, aqui no seu programa de saúde, a senhora diz que vai construir uma policlínica na estação experimental e outra na floresta. Uhum. Regional, estação experimental e regional floresta. Senhora, agora mesmo está acabando de ser construída uma baita de uma estrutura de saúde municipal da estação experimental? Na estação experimental, aqui no Tangará, é o Barral e Barral. Foi feita uma estrutura de policlínica com 3 pisos, sem elevador. Só está funcionando o piso de baixo. Essa semana mesmo, uma paciente precisava fazer um teste rápido de hepatite e tem o kit para fazer o teste rápido, mas não tem a sala para fazer. Como é que uma pessoa faz uma policlínica de 3 andares sem pensar que é necessário o elevador? Me diga um negócio desse. É um absurdo. Agora, não é a estação experimental, Narciso, não é só isso aqui, não. Tá? Estação experimental abrange Distrito Industrial, Mocinha Magalhães, Universitário, Barro Vermelho. Para lá, no Universitário, não tem um posto de saúde. Precisa, é carente. Então, assim, nós temos hoje muitas unidades de saúde concentradas em determinados pontos, sendo que nós temos outros pontos altamente populosos que necessitam da presença do poder público e de uma estrutura física de saúde. Com relação às escolas, você disse, não precisa, já tem suficiente. Não tem suficiente com relação à escola. Com relação à saúde, eu digo a você que tem suficiente para atender hoje o que está aí. Mas nós precisamos ampliar. A população aumentou e tem bairros que estão desassistidos, sim. E aqui a estação experimental, a regional da Floresta é outra regional que também carece de unidades de saúde. É um bairro também extremamente populoso, que a gente precisa melhorar esse atendimento. A gente precisa levar o serviço público para dentro dos lugares onde a população mora, onde a população vive. Então, nós precisamos sim construir ainda mais uma policlínica e precisamos construir mais 10 unidades básicas de saúde. E escolas nem se fala. 10 unidades básicas de saúde. Nós temos essa carência. A gente fez um mapa bem grande e pontuamos no mapa onde tem unidade de saúde e onde não tem. A gente precisa... Essas obras seriam construídas com recursos próprios ou com recursos advindos da União? Gente precisa trazer recursos de fora, mas se não der para trazer recursos de fora, vai ter que dar um jeito de ir construindo. Vai ter que dar um jeito de ir construindo. Ao mesmo tempo em que a gente precisa botar para funcionar as que existem.
Né? Se a gente criar, por exemplo... Você acha que não estão funcionando? Não estão funcionando a contento. Para você ter uma ideia, Osmir, nós temos necessidade de 174 equipes de médicos de saúde da família. Nós só temos 56. Nós ainda precisamos de uma cobertura de mais de 50% dessa população carente com médico de saúde da família. Então, há uma defasagem muito grande. E o médico de saúde da família ele é essencial para a gente tratar preventivamente a saúde da população. Né? Há recurso para isso? Existe um recurso do governo federal, mas a gente precisa também dar uma contrapartida do município. Contratação de pessoal, a gente tem uma parte do governo federal, do Ministério da Saúde, mas a prefeitura precisa dar a sua contrapartida. Aí eu faria uma pergunta para você prosseguir. Você vai precisar de uma série de recursos para implementar esse programa e você já me disse que eles são realizáveis. Você acha que pode enxugar muito a máquina pública da prefeitura? Há excesso de secretaria, excesso de comissionado no seu ponto de vista? A gente precisa sentar lá na cadeira e ver se essas pessoas são de fato essenciais ou não. A gente precisa, notadamente, fazer concurso público. Está faltando gente para trabalhar. Falta técnico, falta enfermeiro, falta médico. A gente tem que ver onde é que está sobrando gente e onde é que está necessitando gente. Por exemplo, nós não sabemos até agora quantas pessoas trabalham em empresas terceirizadas para o município de Rio Branco. Isso não está transparente, isso não está no portal de transparência. Eu não sei quantas empresas foram contratadas e quantas pessoas cada empresa contratada está oferecendo para o município, né? Onde estão lotadas essas pessoas. A gente precisa chegar lá para poder abrir essa caixa preta, verificar. Porque a gente tem também algumas informações que, tipo assim, a empresa oferece para a prefeitura 500 funcionários. Isso no contrato, mas na realidade só tem 300 trabalhando. A gente precisa enxergar isso. E por que esses casos não já foram levados ao conhecimento do Ministério Público? Porque a gente precisa de dados que não temos. Nós precisamos de dados que não temos. Você acabou de dizer que a empresa contrata 500, só tem 300, então a senhora... Eu estou dizendo, temos informações extraoficiais. Temos informações de que muita coisa funciona dessa forma. Não, deputado... A gente precisa. Nesse programa de terceirizados, não é obrigatório estar no portal de transparência, não? Não há uma obrigatoriedade? Não, porque contrata-se a empresa. Contrata-se a empresa para prestação de serviço de limpeza, por exemplo. Aí lá você não tem acesso a quantas pessoas estão envolvidas nesse serviço de limpeza, entendeu? A quantas pessoas estão envolvidas no serviço de manutenção dos banheiros, de limpeza de quintal, de escola, de postos de saúde. A gente precisa saber disso de forma mais detalhada para poder fazer um diagnóstico. Aliás, é preciso chegar lá e fazer um grande diagnóstico, sabe? A gente precisa saber onde estão os funcionários, se estão sendo bem aproveitados, se um profissional daquela área, ele está lotado na área que é da área dele, ou ele está alocado em outra área que não é a área fim dele, para a gente colocar as pessoas nos lugares certos. Quem gosta de trabalhar, por exemplo, com esporte, educação e lazer, tem que estar nessa área de esporte, educação e lazer. Quem gosta ou quem tem aptidão? Quem tem aptidão e quem é formado para trabalhar na área de esporte, cultura e lazer, não tem o que está fazendo gerenciando um posto de saúde. Né? Então, assim, a gente precisa colocar as pessoas certas nos lugares certos, mas a gente precisa fazer esse grande diagnóstico. Eu não posso dizer para você de que forma dá para enxugar, se vai ser necessário enxugar, se a gente necessita de tanta gente ou não. Porque quando a gente chegar lá, a gente vai precisar remanejar pessoas, porque a gente tem, sabiamente, a gente sabe, por exemplo, que a Secretaria de Esporte do município é uma secretaria que tem muito cargo comissionado, mas há uma necessidade enorme de gente para trabalhar. Nós temos hoje várias academias populares que não têm os instrutores nessas academias para ensinar a população a usar os equipamentos. Eu vou insistir numa questão que o Narciso já colocou, viu, Astério? Eu, sinceramente, hoje, eu não teria muito animado a disputar um cargo de prefeitura pela crise que atravessa o país. Mas é um grande desafio mesmo. E aí, Eliane, por exemplo, a União está em dificuldade, os estados pior ainda e os municípios miseráveis. Quebradeira geral. Está vendo aí os prefeitos, né?
Por que você insiste em ser prefeita? Aliás, não insiste. A pergunta certa seria, para que você quer ser prefeita? Para que você quer ser prefeita? Para fazer com que o município funcione, para desburocratizar o município, para a gente poder voltar a ver as pessoas indo para os seus trabalhos, sabe, abrindo o seu comércio, funcionando. Hoje nós temos uma quebradeira tão grande. Você vai no comércio do Tancredo Neves, vai no comércio do bairro da Conquista, vai no comércio do São Francisco, você vai no comércio da Sobral, é só placa de vende-se, aluga-se, tudo no cadeado, tudo fechado. Mas pessoas que tinham 10, 12, 15 funcionários. E a senhora acha que a Prefeitura de Rio Branco terá cacife para reaquecer a economia No momento em que a gente desburocratiza, a gente facilita a vida de quem quer empreender. Tem muita gente que desiste. É tanta coisa, é tanta exigência para você abrir um botequinho que o cara desiste de abrir. O cara desiste de empreender. O cara ganhou um dinheiro do pai, vendeu uma casa. Sabe o que ele está fazendo? Ele bota lá na poupança e vai vender banana num carrinho de mão. Porque é difícil abrir. Vai abrir um cachorro-quente, vem o rapa da prefeitura e diz, não pode vender cachorro-quente aqui, raspa daqui. Para você ter uma ideia do quanto essa administração está equivocada, não só da prefeitura, mas do governo do estado também. Lá na Sobral, um senhor disse assim, gente, pelo amor de Deus, ganha essa prefeitura, comece a fazer alguma coisa pela gente. Quando dá 8 horas da noite, o meu bar está lotado, vem o carro da polícia aqui, a mando não sei de quem, e diz, fecha, vai todo mundo para casa. Eu tenho que pagar a luz, eu pago o furepau, eu pago o alvará, eu pago a minha cerveja, eu preciso pagar aqui uma pessoa para me ajudar a cuidar daqui. Só eu trabalho hoje aqui. Eu tinha 3 funcionários, só eu trabalho. Mas ele não pode passar a noite. Ele não pode passar a noite aberto. Ele não pode passar a noite aberta, é lei, proibido por lei. Por quê? Economia atrasada. E por que criou essa lei, hein? É o governo do Estado, desde o Jorge Viana que inventou essa presepada. Desde o Jorge Viana. Presepada mesmo. Presepada, sabe por quê? É presepada. Só para eu concluir o raciocínio aqui. Todo mundo tem um livre-arbítrio. Quem quiser beber, que beba. Ok? Ganha o seu dinheiro, tem o direito de ir lá tomar sua cerveja, jogar sua sinuca, conversar com os amigos e tal. No final do futebol também fazer a mesma coisa, fica lá até 10, 11 horas da noite. Ou até 5 da manhã. O que é que o governo... Se tem excesso, que vem a polícia e prenda, se houver excesso, ou bandadeira, ou baderna. Jorge Viana dizendo que estava havendo uma violência muito grande e a culpa era dos bares que ficavam abertos até mais tarde. Resultado, botou todo mundo para fechar o bar às 8 horas da noite, na periferia. 8 horas? 8 horas da noite. Às 22. Né? 8 horas da noite já começa a passar a polícia avisando. 8 horas da noite. Fascista. 8 horas da noite, resultado, diminuiu a violência? Eu pergunto a vocês, diminuiu a violência? Muito pelo contrário, nem sabia disso, aumentou a violência, porque as pessoas, o músico não tem onde tocar, o cantor não tem onde cantar, a garçonete não tem onde trabalhar, o segurança não tem que carro vigiar, a cozinheira não tem onde trabalhar para fazer o tiragosto das pessoas. Aumentou foi o desemprego e a violência, gente. É uma questão lógica, lazer, vida noturna, gera emprego, gera renda para as pessoas. O maior local de ponto turístico então, que nós temos na cidade... por exemplo, que todo mundo poderia abrir bares à vontade na cidade, com esse livre-arbítrio, funcionar a noite toda, até amanhecer o dia. Sim, não, se tivesse... A população, meu Deus. Permite-me, Astério, tudo bem. Eu não posso nem estar contestando, eu estou só mediando. Não, mas eu entro nesse debate. Eu vejo o seguinte... Isso é hipocrisia, hipocrisia. Um bar funcionar a noite toda, num bairro residencial, em qualquer lugar, não tem como. Não, mas o bar não se abre em qualquer canto. Aumentava muito a violência. Vocês estão confundindo tudo. Aí tá o governo, quem editou a lei, a Câmara, a Assembleia, confundiu tudo. O problema é o seguinte, isso funciona em qualquer lugar civilizado do mundo a noite toda. Não, 10 horas. Europa, o que acontece? Não, senhor. Você, se tem alguma baderna, se tem alguma confusão, aí sim entra a polícia e toma as providências legais. Tem bares que nunca tiveram um histórico de briga. Mas a proibição, daqui um pouco vai dizer, vai avançando nesse particular, em cima das empresas privadas, depois chega em cima do cidadão, vai dizer, não, você só pode estar na rua até 9 horas. Mas é o toque de recolher que já está não é esse, Osmar.
O problema... O propósito pode ser o melhor possível, mas não, o caminho não é esse. O maior ponto turístico de Rio Branco, o novo Mercado Velho, meia-noite tem que fechar as portas. Chega uma pessoa aqui, 1h da manhã de avião, você não tem onde levar essa pessoa para comer, para tomar uma cerveja. Aonde é isso? O novo Mercado Velho, no centro da cidade, na beira do rio. Meia-noite tem o toque de recolher. Meia-noite tem o toque de recolher. Só regime comunista, fascista, pode ter um negócio desse, não, escute. Onde já você viu chegar lá em qualquer... Vamos pegar aqui Genebra, que você já teve. Chegar em Paris, em qualquer cidade do mundo. Você pode ir 4h da manhã, 5h da manhã, em barzinho de rua e de tudo, que história é essa? Olha, quem quer abrir até 2h, que abra. Quem quiser funcionar até a meia-noite, que funcione. Quem tiver fôlego para trabalhar a noite toda, que trabalhe. Claro. Que trabalhe. Eu acho que o governo não tem que dizer para você qual é o horário de trabalho que você vai funcionar. Você é que vai pagar os seus funcionários. Você é que vai pagar as horas extras para os funcionários. Sabe, o governo e prefeitura não tem que se meter nisso. É a mesma coisa que dizer assim, olha, a partir de hoje você não pode mais botar o programa depois das 10 da noite. Que é isso? Nós vamos para o intervalo comercial e a gente volta também para falar de infraestrutura, mobilidade urbana e agricultura. Depois do intervalo.